bom dia a todos que estão assistindo agora ao vivo essa live e para quem está assistindo depois de gravada essa live, tenham um ótimo dia hoje, que essas informações te ajudem de alguma forma a você ter algumas consciências e ter alguns feelings, alguns insights aí que possam te auxiliar a compreender um pouquinho mais o que a gente vive no nosso dia a dia aqui como terapeutas e o que fez realmente progredir em algumas questões. Olha só o que nós vamos falar hoje, tá? Então o tema da live de hoje é o terapeuta ferido e encontro com o conhecimento. Como nossos sintomas fazem um despertar de consciência nos atendimentos. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom dia, Dani, Denise, Gisele, Luciano. Então, hoje nós vamos falar sobre a ferida do terapeuta e como essa ferida pode, às vezes, transcender algumas coisas. Para isso, eu vou chamar uma amiga minha aí para falar um pouco mais sobre esse contexto. Então, bom dia, Bom Daniele. dia! Tudo bem? Surpresa! Ah! Daniele com a gente hoje. Tcharam! Isa, Lívia, bom dia. Então, ontem eu fiz um interrogatório ali, uma chamada, uma imposição para Dani. Dani, tu vai Nossa! aparecer amanhã nas câmeras e nós vamos falar da ferida do terapeuta. Da ferida. Por que isso? Por que me veio isso à tona ontem? Ontem eu estava lendo o livro da Candace Pert, né? Que é ela que traz as informações da molécula da emoção, né? Todo o Emoção. processo de neuropeptídeos e tudo mais. E ela fala desse processo de ela ter sido uma terapeuta ferida, né? Ela ter sido um processo também, ter passado por alguns processos assim, que quando ela palestrava pelo mundo todo, quando ela ia falar sobre as moléculas da emoção, todo mundo queria tratar ela, né? Todo mundo queria oferecer o tratamento para ela, queria mostrar como eram as técnicas integrativas, como que é para o terapeuta integrativo utilizar das ferramentas das moléculas da emoção para haver modificações, haver resultados benéficos nos pacientes, de como o trabalho com a emoção poderia modificar o corpo e melhorar os sintomas deles. E isso me atraiu a esse processo porque a gente vive isso, né? Como terapeutas, a gente vive esse processo evolutivo, de que ela fala que quanto mais ela se tratava, mais consciência ela tinha de algumas coisas, mais ela conseguia ir além no processo de busca e de desenvolvimento, mais insights apareciam para que ela pudesse, às vezes, conectar informações, para que ela pudesse entender dos neuropeptídeos, para daí tratar e para daí laboratorialmente buscar essas ferramentas, né, e entender essas alterações. E eu, desde o começo do processo, onde comecei a trabalhar com essa parte emoção junto ao corpo, né, eu sempre percebi que a partir do momento que eu comecei a me buscar informações, encontrar a minha identidade, cada vez mais eu podia evoluir com o meu paciente. Porque quanto mais consciência eu Isso. tinha das minhas fragilidades, mais eu tinha, às vezes, capacidade de fluir com relação ao meu paciente. Não sei se isso aconteceu contigo, Dani. Ó, muito. Começa com a gente, né, eu acho. E é engraçado que nos cursos, pelo menos assim, das terapias que eu fiz, a conversa sempre começa, cada um se apresenta e a gente começa assim, não, porque eu tinha tal situação que acontecia comigo e eu tratava com X técnica e eu vi que aquilo ali não era o suficiente, tinha algo mais, né? Então, esses desafios que a gente tem, eu acredito que começa com a gente, né? Ou com alguma pessoa que seja familiar, né? Algum dos nossos, que a gente vê que, por mais que você compreenda, ou, né, vão partir do princípio que a pessoa não tenha, né, seja cética, mas algo começa a te incomodar para você dar o primeiro passo, né? Algo, né? Como a Letícia disse, né? Se você não muda, não, foi porque não doeu o suficiente. Então, na hora que aperta, a gente tem que pular, o sapo tem que pular, né? Uhum. E a gente, é muito importante para nós terapeutas nos curarmos, né? A gente ter a coragem de olhar para os nossos lados sombra, para as nossas feridas,
porque é ela que vai dar a grande força vem daí, Uhum. né? Pode falar. Exatamente. Não, eu ia falar que pegando esse gancho, me Uhum. veio na cabeça agora um filme, né? Nesse processo, assim, de que me veio à tona que quando eu comecei a fazer a micro, foi a primeira técnica integrativa nesse contexto de buscar a mente e corpo, né? Depois da micro, me veio aquela necessidade de estudar as leis biológicas para integrar essa informação, só que não foi bastante estudar uma vez, que iniciei com o Emmanuel Corbel, mas eu queria buscar mais informações direto da fonte de realmente ali quem falava exatamente da nova medicina, porque o Emmanuel Corbel ele utiliza as leis biológicas, claro, mas ele tem um anexo a outras informações já, Uhum. utilizando de outros profissionais e outro processo. Eu queria buscar uma outra integração com relação ao que vinha, às vezes, direto da fonte, o que se falava exatamente como, né, o Hammer. E aí me deu a busca desse outro processo para entender melhor alguns sintomas meus. Mas daí eu vi que não era o suficiente, que eu precisava trabalhar sobre minhas crenças, que as crenças que eu tinha me sabotavam. Daí eu tive que ir para o Psyche, daí eu fui fazer o curso do Psyche. E cada uma dessas ferramentas vai ajudando os pacientes, né? Porque a partir do momento que eu faço, eu melhoro em mim, eu tenho autoridade para poder colocar que o paciente também pode melhorar. Se eu melhorei, tu também pode. Né? Depois eu tive que ir para o contexto da crânio-sacral para tentar ter uma sensibilidade melhor nas minhas mãos, para ter uma capacidade melhor de ir a fundo no processo de sentir, e não só aquele racional, né, mas o sentir no corpo do paciente, porque eu não me permitia me sentir também, né? Então, às vezes eu ia na terapia, É. eu não permitia que o terapeuta me fizesse o contato com as emoções mais profundas. Então, essa dificuldade, às vezes, em me abrir no processo de libertar ou permitir que o outro terapeuta buscasse essas informações e sentisse essa informação, Uhum. fez com que eu buscasse a crânio-sacral para eu ter uma capacidade melhor de sentir no outro, mas que eu pudesse libertar que o outro sinta em mim também aquilo que eu tenho de fragilidade. Depois eu Isso. comecei a perceber que tinha algo do espiritual que estava faltando ainda em cima dessas técnicas, daí eu fui lá para o Theta Healing. Então, cada momento de salto, né, como se fala bastante no mundo quântico, né, de salto quântico que eu dei ali Isso. através desses métodos, ou através de terapias mesmo, porque quando eu sinto algum sintoma, eu sei que eu desejo, eu anseio, meu corpo está pedindo mexer em algo, eu vou para uma terapia e essa terapia me dá uma visão, explode uma informação para mim que era algo que isso meus pacientes também têm. Tá? Então, mexer comigo faz com que mexa com meus pacientes também e dê um salto quântico no atendimento. Claro que a gente sempre fala, né, discute no Mastermind, que às vezes depois que a gente faz um curso, parece que vem bagunçado, né? Porque a gente não consegue colocar na prática, não consegue jogar no papel aquelas informações e colocar no corpo É. do paciente, né? Parece que cada vez que eu vou num curso novo da micro, bagunça mais ainda. Cada vez que eu vou num curso das leis biológicas, bagunça mais ainda na hora de colocar na prática. Mas parece que é uma reorganização, sabe? É um salto quântico que modifica o patamar ali de informação e faz com que eu tenha que me adaptar a um novo processo. Porque aquele processo que eu estava da zona de conforto, estava na zona de conforto. Agora eu preciso ir num outro patamar, que é sair da zona de conforto de uma outra forma de analisar. Sim. Então, numa outra forma de buscar no corpo daquele paciente. E agora tem uma outra maneira. Então, toda essa adaptação, que falam às vezes no coach, né? Você precisa de 21 dias para você criar um hábito, você precisa de tantos dias, 60 dias para criar Sim. um hábito. Então parece que é a mesma coisa que o terapeuta, né? Só que tem pessoas que se desesperam, que mudanças às vezes não são boas, porque talvez É. já tem uma crença lá interna deles. Sim. E essas mudanças inicialmente de forma de aplicação, de forma de atendimento, às vezes gera uma confusão na cabeça e às vezes é melhor frear aquela mudança do que me envolver naquela mudança e entrar nesse ritmo novo, né? Então eu Sim. acho que todo o curso, todo o atendimento que a gente vai, né, como terapeuta para ser atendido, mexendo nas nossas feridas, faz uma revolução interna de corpo e mente que potencializa o resultado. Por isso que eu falo tanto de que viver na prática É. dá realmente o conhecer da informação, o conhecer do processo para que eu possa ajudar outras pessoas também. Esse ponto que você tocou é importantíssimo. Só um adendo aqui, que eu tenho que mandar Uhum. um beijo pro meu filho do meu coração que está aqui, meu afilhado. É,
Tem uma diferença muito grande quando a gente vê o que é a teoria, a prática, né? A experiência, a vivência, que isso faz enormes diferenças, que a gente estava conversando ontem, né? Você precisa saber todas as teorias, né? É importante a gente fundamentar, porque isso nos dá norte, né? E isso faz com que facilite a minha comunicação com os outros profissionais. Precisa de ter um norte, porque senão cada um vai falar uma linguagem, e a gente já vê, mesmo assim, a gente já vê isso hoje. Às vezes cada um está falando uma linguagem, está vindo de uma determinada terapia, mas na hora que a gente vê, a gente está falando a mesma coisa, né? Então, a teoria é importante, mas a gente precisa de ter a prática. E a prática requer você se disponibilizar a ir a vivenciar algo. Porque às vezes eu tenho uma experiência numa discussão de caso, né? Que isso a gente deveria fazer mais. Tá vendo uma coisa ali, ou você presencia, ou você está ao lado de quem já passou por algum tipo de terapia, e você fala assim, nossa, eu sei mais ou menos como é que isso se desenvolve, se desenrola. Mas a vivência, ela é muito rica. E muitas vezes o terapeuta não se permite ser curado, né? Ele arruma um monte de desculpa. Eu não tenho tempo, minha agenda é cheia. Ah, não, isso eu já sei. Né? A gente fica naquela prepotência. Eu sei o que é, né? E a gente esquece que a gente tem Eu gosto muito de usar analogia. Quem me conhece, como diz a Letícia, tem um vocabulário próprio, né? A gente esquece que a gente tem um mataburro no meio do caminho, que a gente sempre cai nele, que são as mini-max, né? As mini esquizofrenias. É muito complicado para o nosso próprio corpo, a gente vê isso no paciente, mas às vezes a gente não reconhece em nós, né? É muito complicado para o nosso próprio corpo, para nossas próprias dores, conseguir enxergar o todo, né? Às vezes a gente vê em partes, ou a gente nem vê que a gente precisa de ser tratado, a gente precisa de chegar no consultório de um colega, deitar e, não, eu vou permitir sair todas as informações. Vai doer? Vai. Né? Como eu já falei em outra live, né? Você tem que escolher qual dor que você quer, a dor da ignorância ou a dor de saber e você dar um salto à frente, dar um pulo, né? Então, essa questão da vivência, ela vai te trazer essa segurança que você falou, né? Porque é a prática sua e é a prática de você deixar o seu corpo responder. Você saber o seguinte, a crise epileptoide é isso, né? Então é isso que o paciente vai sentir. Nossa, PCL é fogo, mas eu vou tentar. O quanto você consegue realmente? Porque é muito lindo na teoria você falar assim, não, né? Vou aguentar, isso é PCL, vai passar. Mas você tolera, né? E eu vejo também muitos colegas entrar numa culpa desesperadora, né? Que, ai, porque se eu acredito nas leis biológicas, como é que eu vou tomar remédio? Vai, gente, fala sério, vai, não é proibido, né? E a gente tem que aprender, e isso, por isso que é importante viver, você saber se respeitar. A questão não é tomar medicamento, a questão é você ser assim, né? Isso e isso aqui. É você não querer olhar para o buraco, para o poço fundo, né? E como você falou inicialmente, a gente sai dos cursos, é a hora que a gente mexeu o lodo. Então a gente sai meio assim, eu brinco que eu saio como galinha que tomou pedrada na testa, porque eu saio desorientada, louca da vida, achando assim, Uhum. gente, agora eu tô perdida, eu desaprendi tudo que eu aprendi. Mas demora até esse lodinho assentar, porque mexe realmente, vai de encontro com as nossas crenças, né, Ivan? E aí é que vem a grande importância da gente ter terapias que são agregadoras e não fazer como o Irata falou ontem, né? Não é para fazer salada de fruta e colocar tomate na salada de fruta, né? É para a gente saber agregar que horas que entra aquela terapia que me favorece acessar algo em mim, no outro, né? E você saber colocar um pouquinho de cada uma para facilitar um processo, né? É, e veio um negócio na minha cabeça que eu perdi. Essa questão da gente, desse processo nosso de autocura, muitas vezes, de autoconhecimento, desculpa, uma questão que é muito importante da gente estar praticando e vivenciando, é porque não é raro, né?
a gente encontrar na nossa marca uma pessoa que é exatamente, tem os mesmos problemas conflituais que a gente. E ali você fala assim, nossa, então, ou para a gente ou para os nossos, né? Nossa, agora que eu entendi por que que meu filho age assim, olha aqui, né? Ou, às vezes a gente não vai conseguir enxergar o problema do outro porque aquilo não está incurado em nós. É algo que eu estou tentando jogar por debaixo do tapete e aí volta mais um paciente, mais dois, mais três, mais quatro, com aquele mesma situação, porque você não conseguiu olhar para você, né? Você não se permitiu ser tratado. E não é muito difícil isso acontecer, né? Então é todo dia, toda hora, vem Todo essa dia. informação, vem É, esse processo, né? E eu tenho visto bastante esse contexto de que, às vezes, o padrão de ter confiança e ter segurança nas leis biológicas também tem muito a ver com ter vivenciado na prática que aquilo funciona. Porque eu vejo exatamente. muitos profissionais antigos mesmo no processo das leis biológicas que trazem quando acontece alguma situação, uma desorientação completa de saber se realmente o que eu estou fazendo é correto ou não, a partir do momento que alguma coisa foge do cronograma, foge do processo, porque talvez não está tão confirmado dentro dele, não tem total certeza dentro dele que aquilo é como é, né? Como a Cláudia Amaranto falou esses dias atrás, eu não sei, está tão verdadeiro para mim que as leis biológicas funcionam, está tão dentro de mim que as leis biológicas funcionam que eu não consigo aceitar algumas coisas de outras pessoas falam. Né? Então, É, sim, esse processo, e quando a gente vive na prática, quando a gente entra de cabeça no processo, a gente tem coerência dentro de nós. Porque se eu fui atendido e eu vi que realmente tinha a ver com aquilo, por mais que em outros métodos, né? Eu já falei que eu fui fazer um brain spotting, um MDR, e eu vivenciei uma cena onde que eu vi uma discussão, vi uma briga com o meu olho direito. E uma semana depois eu fiquei cego desse olho, uma fase PCL de inflamação. Então, tem tudo a ver. Eu vi uma informação, eu presenciei uma situação que estava vinculado a esse olho e não é por acaso que esse olho fragilizou. Eu vivi uma situação de contrariedade, de raiva indigesta, que me deu uma diarreia, um mal-estar depois, quando eu trabalhei essa questão. Então faz todo sentido, porque eu vivi um contexto vinculado à minha parte digestiva, em ectoderme, e fase pós-estresse eu tenho uma diarreia. Ok, né? Então a gente passa pela situação de uma maneira melhor na fase de correção, né? Mas enquanto não é verdadeiro dentro de mim, não é concretizada aquela isso. informação dentro de mim, porque eu não usei na minha prática comigo, ou às vezes se eu não usei comigo, eu não tenho aquela propriedade de colocar no paciente e que o paciente entenda como verdade aquela informação. Né? E aí, se eu já passo com dúvida aquilo, daí não vai ter resultado. Né? Não tem como você promover um resultado no paciente se você está com dúvida daquilo que você está fazendo. Tá? Então, quando você está coerente com a informação, você tem certeza, você passa a segurança também para o teu paciente e faz com que você tenha um processo de realmente conseguir dissuadir o paciente ou mostrar para ele que aquilo é real. Né? E, Então, não sei quem está assistindo aí, está vendo, faz sentido essas informações? Vocês viveram na prática esse mesmo processo? Vocês que são muitos terapeutas aí, né? Vocês têm essa sensação de que quando às vezes eu estou em dúvida, às vezes a resposta não é tão boa como eu gostaria, mas quando eu estou é, certo de mim, eu sei aquilo, aquele sintoma que o paciente tem ali, eu já vivi comigo, então eu sei que melhorei comigo, então eu posso melhorar com ele. Né? Então fica mais concreto aquele processo, assim que não, eu sei que isso pode melhorar porque eu vivi isso. e uma outra coisa que é bacana, porque às vezes ele pergunta assim, quando a gente fala assim, não, eu já passei por isso, né? Comigo aconteceu assim, assim, assado. Mesmo? Não, aí já vira outra coisa, porque você está sendo, né? E precisa ser uma coisa sincera, você não pode inventar isso, né? Sim, sim. E ele pergunta, fala, mas se já você passou, nossa, e como que foi? Então a gente tem essa vivência, essa questão de você falar assim com essa propriedade que você citou aí, e é uma tranquilidade que a gente passa, né? Agora, também entra as outras questões, né? Se eu estou realmente tranquila para aguentar as PCLs, né?
vai esbarrar na questão do quanto você confia naquilo que você está estudando, Uhum. porque é muito diferente, a teoria na prática é outra, né, que a gente já falado. Então, você confia realmente? E se você faz uma técnica e você está sempre colocando uma desconfiança, será que é assim? Né? E eu tive muito disso, de tocar, não, né? Eu me colocava em dúvida, né? Eu tô lá tocando, não, mas isso é doideira da minha cabeça, não, não é assim, né? Então, eu tive que curar essa coisa de não confiança em mim para eu poder entender. Uma outra questão é que você estava falando aí, eu estava lembrando, que é uma experiência minha. Logo que eu comecei a estudar assim, leis biológicas, a gente fica naquela coisa da lateralidade, né? Se eu sou destra, né, tudo que acontecer do meu lado esquerdo está relativo à mãe. E eu tenho muita coisa do lado esquerdo. Só que todas as. Como é que fala? O sentido biológico daquilo, né? Todas as coisas que a gente decodificada relativa ao que estava acontecendo do meu lado esquerdo, não tinha sentido nenhum para mim. Eu falava, gente, mas isso eu não tenho com a minha mãe, né? E aí eu tive que buscar mais. Eu falei assim, não, tem que ter mais alguma coisa. Então eu fui buscar profissionais, fui perguntar para um, fui perguntar para outro, mas eu não saí desesperada jogando as coisas para lá e falar assim, ah, isso não existe, né? Eu me permiti ficar nesse processo confusional, meio indignada, mas curiosa, e a gente vai buscar, né, as informações que estão no transgeracional. De uma certa forma, isso caiu, foi no meu colo, né? Então, você consegue entender que existe um princípio realmente das leis biológicas e ela vale não só para essa vida sua aqui, né? Não só para o sistema familiar que está aqui, que é, né, palpável, é mãe, pai, agora avô. Muitas vezes a gente tem que buscar lá para trás para você entender, que até que eu fui entender que é esquerdo, é mãe, mas pode ser maternagem. Todo o meu processo das mulheres, né, do processo de ser mãe, né, das relações maternas, né, entre mãe e filha, entre marido e mulher. Então a gente tem que voltar um pouquinho mais, né? E aí às vezes a gente entra naquela coisa assim de, ah, isso não funciona, não funcionou comigo. Tá mais profundo, a gente tem que cavar, né? A gente tem que se permitir fazer, né, esse processo mais interior. E ainda como não foi suficiente, a gente precisa de perguntar para os nossos colegas, né? E aí eu estava perguntando para a Vera Boeng, a falou, Dani, esquerda também é passado, né? E aí caiu uma ficha em mim, olha, eu estou mais vivendo no passado, eu estou agarrada, estou fazendo lealdade a coisas que eu já podia ter deixado, né? Aquilo que o Ivan adora falar com a gente, né? E os psicólogos também, né? Você já cresceu, você não é aquela menininha mais que estava desprotegida, você, né? Às vezes precisa de alguém nos chacoalhar para falar assim, olha, você já passou de fase, né? Igual aquele dadinho, né? Joga o dadinho, ó, você não aprendeu, você volta 2 fases. Agora você já passou de fase, né? Pode pular 6 casas para frente e chegar nessa idade que você está hoje. E é difícil a Sim. gente fazer isso sozinho, né? Sim, com certeza. E é na prática que a gente vivencia essas inúmeras, infinitas possibilidades, né? Porque por isso que no curso eu tento passar o máximo de exemplos possíveis sobre um padrão específico, Uhum. porque realmente não é uma coisa só. Mas se eu só vejo no livro do Hammer que ele coloca perda, né? Por exemplo, ovário é perda, Perdão. né? Pronto. Eu vou ficar na perda e eu vou só pensar em perda, né? Mas Uhum. às vezes tem outros contextos aproximados no sentido que a gente pode abrir um pouco mais o leque, né, de informações. Então, enquanto eu não abro esse leque, talvez vivenciando na prática, talvez tentando ali racionalizar melhor, ou buscar, né, porque o Hammer ele não olhava o transgeracional, porque talvez ele não tinha ferramentas para isso. Talvez ele preferia ficar ali no aqui e agora porque estava dando resultado, estava solucionando. Né? Isso. Tava, uma grande porcentagem das pessoas melhorava. Então, ok, está funcionando. Né? Mas talvez se ele tivesse ido no transgeracional, talvez ele poderia ter uma maior gama de respostas ainda. Né? Mas naquele momento, para ele, era o suficiente. Até porque ele já fez muitas coisas com aquilo. Né? Exatamente. Mas ainda bem que vieram discípulos que puderam olhar com outros olhos. Puderam olhar mais coisas. Né? E porque já estava pronto uma parte do caminho.
Então, encurtou já o caminho, agora eu tenho possibilidade de olhar outras partes. Por isso que a gente trabalha tanto com o olhar esse transgeracional, essas informações que vêm. E realmente até no transgeracional a gente traz similitude aos nossos pacientes. Então, eu vou lá, eu atendendo a Dani, e a Dani fala de uma situação de uma mulher que estava num penhasco e tudo mais. E isso eu já tinha vivido quando eu atendi, quando eu fui atendido pela Letícia Bassim, e eu vi essa mulher no penhasco. Tá? Então, naquele processo, lá numa. Para Dani, eu acho que foi 3 gerações, né? Mas na minha É, tinha sido lá uma sexta, sétima geração para trás. Tá? Então, nesse sentido, às vezes a gente traz similitudes de informações, coerências de informações, que talvez aquele paciente precisou estar ali comigo naquele momento para eu entender uma outra informação. Porque lá naquele momento, o que eu via no processo da minha antepassada é que aquela mulher amava um outro homem e queria se afastar desse meu antepassado. Então eu via como um olhar para aquela mulher como se ela rejeitou o meu antepassado. E talvez eu precisava ouvir da Dani uma outra fonte de informação, que ela também sofria por causa de estar com aquele homem, por causa de uma outra situação. Então, talvez o que eu vi na minha sessão, talvez não foi o todo da história. Talvez eu precisava de uma outra informação que me ajudasse a entender o dentro de mim, o que eu vivi e eu não vi, né, lá naquele momento da minha sessão. Né? Então, talvez a gente atraia realmente pacientes ou faça sessões e o que fica gravado dentro de mim talvez seja exatamente aquele papel. Talvez outras coisas que passou meio despercebido, que eu falei e tudo mais, às vezes nem ficou tão focado em mim. Mas aquilo que associou a uma situação da minha história, da minha vivência, isso me deu um insight, me deu uma informação que me possibilitou olhar com outros olhos aquele processo que estava acontecendo. é, Te peguei, os, hã? te peguei de surpresa agora. Não, mas é interessante porque no atendimento com a Ivan a gente foi até um ponto, né? E a gente às vezes precisa de perceber que é aquele ponto que é o suficiente chegar, né? Na hora, no atendimento, eu cheguei a um ponto de percepção que deu, só que a informação não fez sentido para mim na hora. Eu achei assim, nossa, veio isso com percepção, mas depois racionalizando, né? Eu fiquei assim, mas que informação meio boba? Não pode ser isso, né? Porque não fazia sentido o contexto da história. E aí entra essa questão toda, né, da importância da gente se autoconhecer, se envolver em técnicas de autoconhecimento, nos permitir ser tratado e ter a coragem de olhar para coisas que nos doem muito, né? Porque muitas vezes a gente tem situações hoje que emperra, né? As crenças limitantes que a gente tem hoje são resquícios do que a gente traz dos nossos antepassados que não foi resolvido. Então nós vamos deixar essa batata quente até que dia, né? Então depois do tratamento, como eu não fiquei satisfeita com aquilo, eu falei, não, agora comecei, a gente vai até o final. Eu voltei, fiz uma meditação, relaxei, voltei naquela situação e eu continuei, eu me permiti acessar a história, né? Então, ao contrário, é uma mesma. Claro que Ivan tem uma história, eu tenho outra história, mas para uma mesma imagem mental, né? A minha tinha um contexto de violência, né? A dele é como se fosse assim, não, está rejeitando. Mas a minha era uma outra situação, né? De vivências de situações triangulares, né? E quantos de nós não tem situações triangulares, seja na vida amorosa, seja na vida familiar, seja na questão empresarial, que é aquele gatilho para deflagrar sintomas físicos e emocionais que a gente nem sonha porque a gente não se permitiu ser tratado. Então você fica com aquilo, ah, não, mas isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente precisa de mexer com coerência, com respeito e limitando aquilo que o seu corpo, porque às vezes é preciso de vir em gotas homeopáticas para a gente conseguir tirar, né, Sim. as camadinhas da venda que a gente tem.
E por isso que é importante o terapeuta ele conseguir saber até onde pode chegar durante a sessão, né? Para que daí na hora da sessão, ali talvez não seja o momento realmente de cutucar algumas feridas. Talvez precisa vir nessa dose, né, homeopática ali, momentânea, ou precisa entender até aquele ponto e ok até aquele ponto, mas sabendo que às vezes o paciente vai sonhar depois, às vezes o paciente vai trazer à tona a informação depois, ou talvez vai chegar alguém dos parentes e vai falar sobre aquele assunto. Então, alguma informação, ela tá já no processo de ela vir à tona. De uma forma ou de outra, ela vai vir. Tá? Mas precisou, às vezes, abrir aquele portal sobre aquela pessoa para abrir aquele canal para que pudesse chegar aquela informação. Então, por exemplo, a Natália, eu também atendi a Natália, que também é de BH, e ela veio me falar, depois me veio a informação de tal coisa e tal coisa. Então, tem pessoas que, eu sonhei com aquilo que a gente está falando e sonhei e me veio a informação. Então, a gente deixou esse canal pronto, né, aberto ali naquele ponto para tentar agora solucionar aquele processo que estava mal resolvido já de muito tempo. Não, então a gente abre aquela informação, às vezes a gente consegue, dependendo da pessoa, às vezes ela vai até a fundo e consegue, às vezes, olhar para aquilo todo, mas tem pessoas que às vezes precisam, às vezes, de um tempo para ela se descobrir, que é aquele processo que a gente sempre fala, 50% do terapeuta e 50% do paciente. Então, aquela paciente, ele precisa deixar. Tem pessoas que vão falar, eu não consigo, né? Então, por mais que a gente vai tentando buscar a informação, não sei, não consigo. Então, antes mesmo de pensar, antes mesmo de dar um tempo para que possa buscar, né? Então, mesma coisa que eu vou lá, o que você possa ter vivido, que esse sintoma começou a aparecer tal data, não sei. Então, nem deu tempo de pensar. Nem deu tempo para racionalizar um pouco, para chegar, tentar pensar o que pode ter acontecido. Já não quer saber antes de buscar, né? Então, tudo depende daquele paciente, se ele está preparado e realmente quer buscar aquela informação. Porque se ele já vai na negação de início, a gente tem que saber que tem que olhar para o outro lado, tem que buscar de uma outra forma. Ou talvez não seja o momento que ele queira olhar para isso. Porque se ele não está nem se permitindo olhar para aquilo, como é que ele vai resolver ou conseguir olhar de uma outra forma? Se as pessoas às vezes nem sabem olhar o sentimento dela. Eu tenho ansiedade, mas o que é ansiedade para você? Não sei. Como assim não sabe? É você que sente? Como é que eu vou dizer o que é ansiedade para você? Então o terapeuta não tem como saber o que o outro sente se é ele que sente. As pessoas estão cada vez menos capazes de olhar para si mesmas e sem saber o que elas sentem realmente. Tá? E é isso que é importante a gente saber como terapeutas, é nos permitir olhar para nós mesmos. Eu tenho uma insegurança. Mas insegurança é o quê? Insegurança, isso especificamente. Eu tenho medo, mas medo do quê? O medo é isso especificamente. Eu tenho uma ansiedade, isso. Eu tenho uma tristeza, mas o que me gera essa tristeza? Quando a gente começa a olhar para essas informações, a gente consegue ser mais preciso. Teve uma outra pessoa que eu atendi, também nesse contexto assim eu tenho medo de atender a microfisioterapia. Então, mas por quê? Eu tenho incômodo com relação ao olhar dos outros. Por quê? Eu tenho medo de errar. Por quê? Tá? A gente tem que ir fuçando o porquê, porque às vezes no porquê inicial não faz nenhum sentido. Porque daí se a gente for olhar, eu tenho medo de atender. Daí vamos olhar lá o medo de atender, e às vezes a gente pode olhar tantas coisas, ao invés de ser mais preciso, que no fundo do processo dela, de tanto porquê que eu falei, o último porquê foi por medo que as pessoas me deixem. Tá? Então o medo não é de errar, o medo não é de atender, é o medo, no fundo, que as pessoas acham que aquilo é errado e me deixem. Mas não pela micro, por tudo na vida dela. Então o medo é errar, mas não por eu errar em si, mas por o contexto que as pessoas vão me deixar. Então eu não posso errar senão as pessoas vão me deixar. Eu não posso fazer algo que elas não vão gostar porque elas vão me deixar. Eu não posso, às vezes, falar coisas que não condiz com o que elas pensam, senão elas vão me deixar. Então entra uma bola de neve, só que se a gente não chega à bolinha pequenininha que formou a bola de neve, a gente tem muita coisa para olhar que às vezes não é preciso. Então, por isso que o entender dentro de si primeiro,
é entender o porquê que eu ajo dessa forma. Então, antigamente, eu ficava muito emburrado com a minha esposa cada vez que ela estava estranha, que ela estava triste, eu estava irritada. Mas, tá, e adianta alguma coisa eu ficar emburrado porque ela está emburrada? Né? Só que enquanto eu ajo da mesma forma, a mesma reação eu vou ter. Tá? Enquanto eu não olho com outro olhar, o mesmo processo acontece. Então, se eu quero mudar algo, eu tenho que mudar a forma de ver as coisas. Mas enquanto eu não entendia por que que eu agia daquela forma, olha ela, ó. Enquanto Denise eu do não céu. entendi, enquanto eu não entendia os porquês eu agia daquela forma, fazia com que às vezes a gente ficava um dia emburrado um com o outro sem nem entender o porquê, né? Sem entender o que iniciou esse processo. Mas quando eu parei, não, eu preciso olhar para isso, né? Porque eu não quero ter o resto da vida dentro de um relacionamento onde que eu fico emburrado por besteira, né? Enquanto eu fico continuamente no mesmo processo, Tá, eu te enquanto defendo, eu te defendo, pode deixar. você sabe que sempre você é os meus exemplos aqui, amor da minha vida. Olha, que Então, falso. então nesse contexto, o que eu não queria é ter um amor morno, ter um relacionamento morno. O meu objetivo é sempre ter um relacionamento o melhor possível. Possível, eu sei que existe é impossível extremo, a gente sempre vai ter algumas coisas, mas eu quero sempre evoluir para que a gente possa estar num relacionamento o melhor possível, né, no contexto. Mas se eu entendia que existia algo que bloqueava esse relacionamento, dependia de mim olhar aquele processo que estava fazendo com que eu ficasse irritado ou que eu não pudesse ver ela triste ou não pudesse ver ela incomodado. E às vezes nem é com ela. É porque talvez lá na minha infância, quando eu via minha mãe triste, quando eu via ela irritada, eu me sentia culpado. Então eu ficava emburrado no meu canto porque eu via minha mãe triste que ela se afastava de mim. Então no Sim, meu inconsciente, a interpretação é que se as pessoas não estão bem, elas vão se afastar de mim. Mas enquanto eu não entendo isso e não é coerente para mim, eu não tenho como mudar a forma de agir. Eu não tenho como agora, quando ela está triste, não, agora eu vou agir de forma diferente. Mas se está gravado no meu inconsciente que enquanto o outro está triste é assim que eu tenho que agir, é assim que eu vou agir. Inconscientemente, sem o ideal, né? Sem eu querer que seja dessa forma. Então, a irritabilidade vinha à tona sem eu querer que viesse. Quantos aí não passam por essa situação, né? De que às vezes, como terapeutas, nós queremos que os outros estejam sempre bem, e aí às vezes me incomoda que os outros não estão bem. Eu queria que os outros fossem do jeito que eu quero, que se eles fossem do jeito que eu quero, eu sei que todo mundo estaria bem. Né? E daí eu fico emburrado ali porque os outros não estão bem do jeito que eu gostaria e acabo me irritando, me incomodando, me frustrando, né? Então nós como terapeutas temos essa sensação de querer ajudar. Então ou eu me irrito e brigo com o outro porque ele não está bem, ou eu fico emburrado porque o outro não está bem. Quem aí já passou por isso? Levanta a mão aí, digita um aí, porque é um padrão do terapeuta, né? De querer às vezes dar o suporte a todo mundo, só que a gente esquece que não depende só da gente, né? E aí entra um processo que agora sim, tomando consciência, olhando de uma outra maneira, eu posso sim ter um relacionamento, eu posso sim estar com a minha esposa, e por mais que ela um dia não está bem por isso, por aquilo, por aquele outro, e tudo bem, né? Eu posso ajudar, eu posso dar suporte, mas cada um tem sua parte. Cada um tem a parte que pode fazer, né? Então, às vezes, eu não posso fazer com que ela fique bem se às vezes não depende de mim fazer ela ficar bem. Depende de outras situações, sim. né? Então, a gente tem o nosso limite, porque é uma frase que eu sempre gosto do Psyche, e sempre sai essa frase, que é: eu faço o meu melhor e isso é bom o suficiente. Porque o meu melhor é até aqui. E é interessantíssimo que as pessoas, quando vão ler essa frase, elas leem assim: eu faço melhor. Elas esquecem de ler o meu. Então, eu faço o meu melhor. E as pessoas leem: eu faço o melhor. O melhor é o melhor que os outros querem de mim, não o melhor que eu posso dar. O meu melhor é o melhor que eu posso dar. O meu melhor é até aqui. Depois disso eu tenho minha vida, eu tenho minha academia, eu tenho minha massagem. Depois disso eu não consigo, porque depende da outra pessoa fazer a parte dela. E isso é bom o suficiente, porque eu sou um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom profissional. Então a gente faz o nosso melhor e isso é bom o suficiente.
Mas enquanto a gente não muda essa chavezinha, às vezes fica nessa cobrança interna de É. que eu tenho que ser o melhor do melhor e nunca é satisfatório. Principalmente o terapeuta, né? Quer fazer milagre, às vezes não depende só dele. Ah, você tocou numa situação aí que eu acho que vale a pena a gente voltar, porque quando a gente entende que a gente tem três formas de reparar, né? Filhos, profissão e saúde, a gente esbarra na questão, para quê? Porque a gente precisa perguntar não só o porquê, mas para quê? Nós todos que estamos aqui, ou pelo menos a maior parte de nós que trabalhamos com toque e emoção, né? Que a gente compreende qual que é a origem emocional daquele sintoma, que a gente está querendo ir lá na causa. Não foi o suficiente, a gente ainda vai futicar lá no transgeracional alguma questão conflitiva que ficou lá para trás, né? Emocionalmente não foi resolvido, não foi ressignificado, as pessoas não conseguiram olhar de alguma outra forma, e chegou até nós através de sintomas, né? Então, para que todos nós que estamos aqui trabalhando com esse tipo de terapia, que aborda as questões psicossomáticas ou somatoemocionais, para que a gente ainda mantém esse medo de acessar as nossas emoções? Né? É importante a gente fazer essa pergunta, porque eu vejo que é uma coisa comum, pelo menos dos profissionais que eu conheço, e eu conheço assim, pessoas de lugares diferentes, né? Nem para falar assim, não, isso é coisa de mineiro, não. Né? Eu conheço pessoas que estão em estados diferentes, porque realmente a questão cultural é muito importante, né? E é muito impressionante, mas é engraçado. A gente se incomodou de alguma forma para a gente estar tendo essa caminhada toda, houve um incômodo, né? Para a gente sair desse lugar, algo não funcionou e a gente teve que sair do lugar, porque senão também tem a opção de ficar lá, não quero olhar, quero ser só técnica, vou chegar, vou atender e tá ótimo. Também tá bom, porque tá fazendo o melhor que ela pode, né? Mas Uhum. o que me chama atenção é essa questão de sentimento e emoção, como que é difícil para cada um de nós que somos fisioterapeutas, né? Eu posso falar pela minha classe, porque é que eu trabalho mais, e eu falo por mim, porque as minhas emoções sempre foram invalidadas quando eu era criança, né? Eu vim de um lar, foi muito protegida, foi muito carinho, muito amor, não é? Né? Não tem nenhuma questão de vitimismo aqui. Mas foram situações que o tempo inteiro o que eu sentia, o que eu queria falar de sentimento, de emoção, era invalidado. Deixa de bobagem, menina. Não, tá sentindo isso não, isso é frescura, vai. E eu já me peguei fazendo isso com meus filhos. Então, assim, de Sim, alguma forma eu vi que tem uma repetição na nossa profissão, né? A dificuldade de lidar com as emoções. E se a gente não trabalha em nós, como é que eu vou validar? Na hora que o paciente chega, eu falo assim, ai, o paciente veio trazendo isso, pelo amor de Deus, por que que não olha para isso, né? Aí a gente tinha que pegar um espelho na hora e falar assim, fofa, por que que você não olha para isso, né? Então, quando a gente começa a desprogramar, a gente começa a agir diferente em casa, no trabalho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa questão da dificuldade da gente trabalhar com as nossas emoções, perceber a emoção do outro e por que que, apesar disso, a gente está procurando mais técnicas para poder trabalhar essa questão emocional. sim. E lembrando sempre que dentro das leis biológicas isso já é explicado também, né? Uhum, Porque existe uma constelação esquizofrênica cerebral, que essa constelação esquizofrênica cerebral é uma junção de dois ou mais conflitos ao mesmo tempo, que faz com que eu tenha uma sensação de, eles chamam de emocionalmente morto. Emocionalmente morto, ele tem várias escalas, né? Então eu posso sim. ser um pouquinho emocionalmente morto, que não quer dizer que eu não tenho nenhuma emoção, eu estou morto sem sentir emoção, amor ou prazer com relação a nada, mas pode ser o extremo disso. Então pode existir uma pessoa no extremo de sem emoção nenhuma, que sem emoção nenhuma eu me mato. Eu posso nossa senhora, me Suicidar. suicidar. Eu posso me suicidar nesse Será momento. por que que tá difícil de falar, hein? Eu posso me suicidar nesse momento e eu não tenho emoção nenhuma, porque eu não me importo se alguém vai chorar no meu velório, eu não me importo se eu tenho, se vai doer ou se não vai doer, eu não me importo com nada, então eu não tenho emoção comigo, eu não sinto
Nada. Então pode ser o extremo disso, mas pode ser uma pequena dose. Pode ser uma situação onde que meu pai, lá na minha infância, eu amava muito ele, eu amava muito, 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 muito ele, e ele rompeu meu coração. Né? Tive um coração partido por ele. E esse coração partido remete a um ataque sobre o pericárdio, ataque sobre o coração. E isso fragiliza o pericárdio. Agora, lá na minha vida de adolescente, começo da minha vida adulta, eu tive um relacionamento onde a pessoa me rejeitou, me traiu, fez isso, fez aquilo, e de novo eu tenho um ataque sobre meu coração. Então, dois ataques. Pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com outra pessoa, mas dois conflitos de ataque e desproteção sobre o meu amor geram uma sensação, então, dois lados do cérebro, de uma constelação esquizofrênica cerebral, de que eu estou emocionalmente morto. Então, eu tenho uma dificuldade em amar, eu tenho uma dificuldade em dar o meu amor a outra pessoa. E aí, cada vez mais vai ser difícil para essa pessoa se entregar plenamente num relacionamento, em um casal, num vínculo afetivo com o outro, porque se eu amar demais, eu vou sofrer demais. Então é uma proteção. Então a constelação esquizofrênica cerebral é uma proteção para que eu evite entrar de novo no amor e sofrer de novo por um amor plenamente, completamente. Então a gente nos protege inconscientemente. Então não é porque eu quis colocar essa proteção, é porque simplesmente ela apareceu ali devido a essa tentativa de evitar que eu sofra de novo. Mas não é só ali. Eu posso trazer uma informação também de ser atacado fisicamente. Pare de chorar, Pia! Pá! Bate na bunda. Então é um ataque. Eu me sinto aquela pessoa que deveria me proteger, não está me protegendo e não está me batendo. Ou as pessoas estão brigando ali em casa e eu fico triste, eu vou chorar lá no meu quarto, mas ninguém vem me proteger. Tá? Ninguém vem ali me dar suporte. Então eu me sinto desprotegido. Então dois conflitos em derme de perda de proteção bilateral no corpo gera uma sensação também nessa constelação esquizofrênica de emocionalmente morto. E emocionalmente morto pode entrar no contexto de eu ter dificuldade em sentir no meu corpo, ou seja, tenho perda de sensibilidade, isso faz com que uma pessoa às vezes tenha uma intenção de fazer uma tatuagem, ou ela pode se cortar, né, a pele e não tem problema, porque ali ela tem diminuição desse sentir fisicamente, e pode também entrar numa diminuição de sentir emocionalmente. Porque se eu amava minha mãe e ela brigou comigo, aquelas pessoas que deveriam me proteger não estavam me dando suporte, é melhor eu não sentir aquela tristeza, eu não sentir aquela frustração, do que ficar sentindo. Então eu guardo para debaixo do tapete aquele sentimento, eu fico emocionalmente morto, porque é melhor eu não esboçar sentimento, é melhor eu não expressar tristeza, é melhor eu não chorar, do que chorar e sofrer por essa sensação de perda de proteção. Tá? Então, no meu inconsciente, ele gera uma tentativa de proteção, por mais que hoje, como adulto, eu não preciso mais dela. Mas em algum momento ela foi instalada, para que evite com que eu entre de novo naquele mesmo processo. Não sei se faz sentido para quem está assistindo aí, tá? Mas dá um ok se faz sentido, se vocês viveram isso, ou tem pacientes assim, ou mesmo vocês, né? Porque muitas vezes a gente passa por esses exemplos de perda de proteção, ou de apanhar, ou mesmo no colégio, piazada vinha incomodar e bater e brigar com a gente. Então trazia uma informação de ataque, de uma certa forma, ou fisicamente, ou por olhares. Eu posso ser julgado e me sentir atacado. Né? Quantos de nós não passamos por críticas, desvalorizações, como a Dani falou, de um ataque pelo olhar? O pai só precisava olhar e eu já sabia o que ele queria dizer. Então já significa que eu tenho um processo do olhar como um julgamento, um ataque, que eu tenho que me cuidar. Então cria uma preocupação, né, em demonstrar essas emoções mesmo, né, Dani? E a gente percebe que o que os nossos filhos fazem desde bebezinho? Eles olham para a gente, eles estão fazendo um scanner na gente. Né? E a gente esquece que nossos 5 sentidos falam mais do que a nossa fala. Então é por isso que quando não tem coerência para a criança, ela fica, como diz o Ivan, bagunçada, porque o menino está vendo que a sua expressão corporal é de tristeza ou né, de alguma resistência. Seu olhar está triste, né? A sua voz está com um tom diferente. Você não toca a criança com a mesa. Você pega a criança, está com tanta raiva que você pega, mas o toque é duro, né? E a gente esquece que eles têm essa leitura. Então, isso já é uma informação. Com certeza. Não, ela não está ali.
né? Não é a mamãe, não é a mamãe, né? Então, essas informações que a gente capta dos 5 sentidos, elas são assim, ó, não dá tempo de pensar, né? Uhum. Bateu o olho, já, né? Escutou, já foi. Encostou, já foi. E aí que a gente começa a montar nossos processos de proteção, né? E quantos de nós que estamos atendendo como terapeutas, não é para, na verdade, nos curarmos. A gente está usando o outro, usando em bom sentido, né? Mas se a gente está aqui mexendo com isso, e para você é difícil acessar a emoção, como agora eu estou entendendo para mim, como que eu não me, por que que eu não me permitia, né? Porque eu tinha essa questão. Nossa, se alguém descobrir que eu penso diferente, eu vou ser abandonada, porque essa informação estava lá na minha antepassada, gente. E Né? não Por foi, mais. e não foi uma antepassada perto, né? Não, e as três situações, no final, era a mesma coisa. Era sempre o medo de ser abandonada. Sim. Né? Então, quantos de nós não está aqui nesse processo como terapeuta, buscando, 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 mas precisa de olhar para a gente, precisa desbloquear isso na gente para fluir, né? E nada melhor que a quarentena para olhar para dentro de si, né? Oh, que delícia! Nossa, como E, tá ont deixando o povo louco porque tem que olhar para dentro, né? e ontem no canal do Telegram eu fiz um áudio falando do tempo de qualidade. Exatamente esse tempo de qualidade que hoje eu vejo que eu nunca tinha tido tanto tempo de qualidade com minhas filhas quanto tenho hoje nesse período que a gente está vivendo Eu agora, vi. né? Uhum. De poder estar presente plenamente ali com elas, coisa que às vezes não acontecia porque está estressado com o trabalho, está cansado e acontece isso, acontece aquilo, aquele outro, né? Então é aquilo que você falou do sentir, né? A criança sente quando o pai ou a mãe estão ali, a criança percebe quando o pai e a mãe estão ali. Só que se a mãe está amamentando, mexendo no celular, ou o pai está ali assistindo televisão com a criança, ele não está 100% ali. Então, essa relação de presença não é total e completa, né? Então, esse sentir, a criança já nasce com sentir. Ela sente muito, ela percebe muito, né? E se ela percebe muito, quem que faz com que ela diminua essas percepções? Quem que faz que ela pare de ter essas intuições? A minha filha, a mais velha, nós fomos um dia na casa de amigos e ela começou a brincar com a outra menina, né, com um joguinho que na verdade era para mais de idade, e a minha filha tinha 2, 3 anos de idade, né, e ali naquele momento, ela brincando com aquele outro joguinho, que era um joguinho de adivinhar qual era a figura que estava atrás do outro, né, então o outro escolhia uma figura e ela tinha que falar o que aquele outro objeto tinha que ter, aquela outra figura tinha que ter. Então, tinha boné, cabelo loiro ou escuro. Aham. Mas minha filha, ela não sabia nem falar muito bem direito. Quem diria falar todas essas especificidades, né? E daí, na primeira jogada, a outra menina falou: o que que você acha que é? Ela falava: é esse desenho. A segunda vez, não deu certo. Na primeira, ela já falou qual era o desenho dentro de 40 desenhos que tinha lá. Na segunda vez, vamos lá. Qual é agora, então? Pá. Na primeira, ela falou qual era o desenho que estava lá sem ver. Na terceira, vamos parar de brincar. Tá? Porque, às vezes, aquele processo de que a intuição é perigosa, ou, não, isso é mentira, você não tem essa intuição, você não é capaz de ver isso, ou, tu não pode sentir isso, porque homem não chora, ou porque você não pode ter essa sensibilidade, ou não, aquilo que está passando pela tua cabeça é besteira. Então, às vezes, a gente bloqueia as crianças para evitar com que elas sejam julgadas também pelo meio. Né? Porque se ela tiver aquela capacidade, outra criança vai ficar triste, porque ela sempre vai ganhar. E você não Né? precisa falar isso com a criança, né? Porque ela sabe que essa proteção existe um perigo. Então, talvez nossos medos comecem a chegar aí, né? Por que Sim, que eu e não posso medo. falar? Por quê? Porque quando a gente vai falar assim, filho, não pode falar isso. Eu já regalei o olho, já tensionei. Mas por que que eu não posso falar? Não. Aí a gente tá com a desculpa porca, né? Aham, Mas ele já sim, sim. sabe, já sabe. Pelos nossos medos mesmo, É né? pelos nossos Ó, medos. a Cristiane pergunta: e quando o marido faz tudo para você de bom e a pessoa tem dificuldade em aceitar receber presente, como ressignificar isso?
tem que olhar para por que é perigoso isso, né? Então, o que houve lá atrás na história de que trouxe essa sensação de que as pessoas vão sempre me deixar, a pessoa nunca vai me amar, ou a pessoa, eu tô sempre mínimas picuinhas, já tô no medo de sofrer de novo. Então tem Ou se eu algo no recebo, passado. eu vou ser machucada depois? Sim, pode ser, ou porque está sendo falso, sei lá, né? Porque às vezes depende do que eu interpretei lá atrás no passado, né? Porque meu pai sempre dava presente quando ele ia viajar, né? Ou no contexto, ali mais especificamente, no contexto de que é sempre o medo de que me deixe, então é melhor eu me afastar do que me entregar completamente. Então aquela sensação de medo de me envolver, lembra do coração partido que eu falei? Que teve gente ali que falou que já deu até pericardite depois que eu falei isso. Então, encaixou tão rápido a informação, né? Credo. Então, quando entra essa informação de que às vezes eu não posso me envolver completamente porque eu posso sofrer completamente se a pessoa me deixar, então a mínima sensação que ela possa me deixar, que ela possa às vezes dar mais atenção ao trabalho do que para mim, que eu possa ter outra mulher ali que possa às vezes roubar ele de mim, então eu crio uma neurose, um medo antecipativo que faz com que eu crie coisas, alucinações dentro da minha cabeça mesmo, imaginárias, que faz com que eu entre no trauma. E o que é entrar no trauma? É entrar nesse conflito em fase ativa, no contexto de pericárdio, que faz com que eu tenha medo de ter um coração partido de novo. E esse conflito, se eu tenho dois simultâneos ao mesmo tempo, faz com que eu tenha dificuldade de me entregar completamente à pessoa. Eu não consigo sentir borboletas no estômago, eu não consigo viver. Por que as pessoas sentem tantas borboletas no estômago no primeiro relacionamento e têm depois dificuldade? Porque às vezes eu sofri de amor e eu não quero sofrer de novo. Então naquele primeiro relacionamento, talvez eu tô zerado, eu não tenho aquelas informações que me fazem eu não sentir, podem me permitir eu sentir aquele amor completo, aquela paixão, aquele processo avassalador, né? E daí, depois quando eu quebro a cara uma vez, meu corpo já vai... não sente tanto isso que tu vai sofrer. Cuidado. Cuidado, Principalmente... menos. Né? Então, o cérebro não consegue distinguir primeiro relacionamento, segundo relacionamento, terceiro relacionamento. Relacionamento é relacionamento. E para isso, entra num processo, às vezes, de proteção. E se a gente não entende isso, a gente não pode viver plenamente o relacionamento do hoje, do atual. Então eu acabo ficando nos medos inconsciente. Por mais que racionalmente eu tento, racionalmente eu quero viver plenamente esse amor, racionalmente eu idealizo meu parceiro, minha parceira plenamente, mas lá dentro não é verdade. Então nesse processo, né, lá, como não é uma verdade absoluta lá dentro, a razão e o sentir entram em bloqueio. Racionalmente eu quero, mas emocionalmente, não. E quem ganha sempre a disputa é a emoção, é o sentir. Então por isso que a gente falou tanto, eu e a Dani falamos tanto, do sentir, se permitir sentir a fundo o que aconteceu, se permitir ressignificar sentindo aquilo que passou. Porque enquanto eu não vivencio aquilo no sentindo, só racionalizando não vai resolver. Não. Eu preciso sentir como verdade. Exatamente. Temos 1 minuto, Dani. Não, tá bom. Senão a gente entra no tema de outra live. Que eu já ia falar assim, o dedo podre também tem origem biológica. Também tem. A Cristiane falou que nos ancestrais dela também houve esse processo. Então, nesse processo de alcoolismo, e não é um alcoolismo por acaso, muitas vezes o homem vira alcoólatra porque ele se sente rejeitado. Então, se a mulher às vezes acha, ele começou a beber depois de um tempo de casado, ele não presta, ele faz isso, faz aquilo. Mas olha um pouquinho para trás, será que você conseguiu se entregar completamente sempre? Ou se aquele homem, né? Ou se aquele homem se sentia rejeitado na cama, ou se aquele homem se sentia às vezes deixado de lado, porque aquela mulher às vezes na hora da cama ela não se entregava completamente, ela não ia até a fundo, ou ela não se permitia sentir orgasmo, ou mesmo ela bloqueava por medo de engravidar, ou mesmo porque ela tinha esse coração peludo devido aos contextos de frustração, né? Mas com uma dificuldade de entregar plenamente aquele amor, sabe? Então, não conscientemente, não que aquela mulher desejasse. Então, não é culpa de um, culpa de outro. O homem não vira alcoólatra porque ele tem que culpar ele. A mulher não faz esse processo porque tem que culpar ela. Às vezes, traz um processo lá de trás. Então, é importante entender para isso sair, né? Então, obrigado a todos que estavam aí presentes com a gente.
muito obrigado. Pode se despedir 10 segundos, Dani. Gente, tchau. Muito obrigada e tchau. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. E amanhã tem podcast Vá na Origem. E, para quem não se inscreveu, o Congresso das Leis Biológicas, 7, 8 de novembro. Então, aproveita, vamos lá.